Eu tive em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, quando terminaram os 3 dias, já havia testemunho. Em 3 dias já havia testemunho de pessoas que, quando eu comecei, no primeiro dia, na sexta-feira, já comecei a falar, e alguém já começou a mudar. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer esse tipo de jejum, eu vou fazer esse tipo de almoço. E que viram, em 3 dias já viram o resultado. Então comece também, faça, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. As vidas podem ser transformadas. Uma vida pode morrer, terminar de um dia para o outro, mas uma vida pode renascer de um dia para o outro. Amém? Vamos então começar com o nosso programa Longevos Sem Doença. Aos 18 anos, eu fui fazer um teste para a polícia militar. Meu pai era militar, e eu fui fazer um teste. Eu tinha feito, me inscrevi no vestibular para professor em ciências, eu já tinha me formado em patologia clínica, e fui fazer o teste para a polícia militar, e não passei. Um ano antes, eu fiz o exército, com 17 anos, 17 para 18, passei no teste de vista. Quando eu fui fazer o exame para a polícia militar, não passei no teste de vista, de 18 para 19. E aí, acusou que eu estava com astigmatismo, e devido ao astigmatismo, não pude seguir a carreira de profissional da área da saúde na polícia militar. Graças a Deus. E aí, não gostava muito, era mais influência do pai mesmo. Por isso que quando os pais dizem, eu sou médico, tem que ser médico também. Não é assim. Deus disse, ensina o teu filho no caminho, quando ele seja grande, não se apartará dele. Todo mundo pensa que é o caminho de Deus. Todo mundo pensa, até a igreja prega que é o caminho de Deus. Ali não fala que é o caminho de Deus. Ali diz assim, encaminhe o seu filho no seu caminho. Não diz no caminho do Senhor, no caminho de Jeová, no caminho de Deus. No seu caminho. E eu comecei a prestar atenção naquele detalhe ali, que a gente usa, tá bom, use para o caminho de Deus, use. Mas a realidade desse versículo é, encaminhe o seu filho no seu caminho, a criança no seu caminho, e quando ele for grande, não se apartará dele. Um dia o meu filho mais velho, que ele é muito estudioso, ele tem um canal no YouTube também, Escarabajo Binário, tem mais de 170 mil seguidores, e ele resgata jovens fora da igreja e voltam para a igreja. Dentro e fora da igreja adventista, tem um monte de seguidores evangélicos. E um dia ele disse para mim, pai, eu sou muito agradecido pelo que o pai fez por mim. Eu disse, por que, filho? Porque o pai usou o versículo de Provérbios ao pé da letra. Como assim? Foi ele que me falou isso. Ele disse, o pai já prestou atenção que toda a igreja usa esse versículo para dizer que é para encaminhar a criança no caminho do Senhor? E ali não fala, ali disse no seu caminho, no caminho da criança. É como que, pai, olha o teu filho, vê qual o dom dele e encaminha ele no caminho dele, e nunca se apartará desse caminho. É do caminho dele. E aí ele disse, e o pai viu o meu dom, que com o Murilo com 5 anos de idade, ele pegava a Bíblia, essa Bíblia aqui é dele. Eu dei para ele quando ele tinha 5 anos. E ele disse, pai, essa Bíblia o pai tem que guardar ela. Essa Bíblia aqui era dele. Essa Bíblia aqui, com 5 aninhos, eu dei para ele. Ela está toda amarretada, porque ela já tem quase 30 anos. E eu botei um couro, encapei ela com um couro para mim levar ela para a vida. Eu já li ela 6 vezes. Aqui é cada uma das vezes que eu li. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada versículo eu vou fazendo um tipo de desenho diferente. E nessa Bíblia aqui, eu guardo ela como um tesouro, porque foi a Bíblia que ele aprendeu a ler com 5 anos de idade. Ele pegou essa Bíblia e começava a memorizar as palavras, e depois dizia, o que é essa palavra aqui, pai? Aí é Jesus. Aí ele começava a buscar na Bíblia, onde é que estava aquela palavra? Aqui é Jesus, aqui é Jesus, aqui é Jesus. E assim ele começou a aprender. Aos 6 anos, quando ele foi para o pré, ele sabia ler todinho já a Bíblia. E com os mesmos 4 anos, ele se destacou na área do desenho. E aí ele começou na área do desenho, e eu comecei a encaminhar ele no caminho onde ele estava, me mostrou o dom. Onde Deus mostrou o dom dele. E aí ele se encaminhou, ele terminou fazendo a faculdade de artes multimedial,
Hoje ele é desenhista profissional, ele faz desenhos gráficos, ele faz desenhos animados, o canal dele é cheio de desenho animado. A União Argentina contratou ele e ele começou a fazer desenhos, estudos bíblicos para jovens e para as crianças em desenhos animados. No canal dele é cheio de desenho. Ele ajuda no meu canal, se você ver o meu canal, os últimos vídeos cheios de brincadeira, de desenho, é toda a arte dele. Então, faça isso, olha os dons dos teus filhos, encaminhe eles, é muito bom. E o Brian não queria saber nada da igreja, não queria saber nada de Bíblia, não queria saber nada de estudar, mas ele tinha uma arte para coisa física. E aí eu encaminhei naquela área, e botei na ginástica artística, botei ele na natação, coloquei ele no surf, coloquei ele no skate, coloquei ele no roller, coloquei ele no top rock, e íamos de campamento, eu sou líder desbravador, a minha esposa é líder desbravador, o Murilo é líder desbravador, e o Brian o que fazia? Líder no clube das coisas radicais. Aí encaminhei ele nas coisas radicais. Então vamos fazer um rapel? Lá estava o Brian. Vamos fazer um top rock? Lá estava o Brian. Vamos fazer uma escalada? Lá estava o Brian. Hoje o Brian, ele é guarda-vida, surfista profissional em Portugal. Encaminhamos também no caminho dele, aonde ele tinha o dom. E ele é feliz com o dom dele, como o Murilo é feliz com o dom dele. E os dois aprenderam a não ter inveja um do outro. Os dois amam o que o outro faz. Então isso é muito bom, que os pais tenham essa visão. É muito bom, certo? E aí eu estava com os meus 18 anos, com astigmatismo, fui para a Argentina, usei óculos durante 20 anos. 20 anos para astigmatismo. Em 93 eu mudei minha alimentação. Durante aquele ano de 93 eu comecei a estudar as coisas da visão e aí descobri que a cenoura é um dos alimentos mais poderosos, não porque ela tem poder em si, mas porque Deus usa os carotenos que ela tem e começa a mudar, fazer uma limpeza na nossa retina, na nossa córnea, no nossa íris, e aí então vai mudando, os nervos ópticos que estão debilitados vão se fortalecendo, e foi em 12 anos de alimentação vegetariana que eu senti que o óculos já não me servia, e joguei ele fora, não usei mais. Com 42 anos já não usei mais óculos, e hoje estou com 57, já passaram 15 anos que eu não uso mais óculos, para a honra e glória de Deus. Fui esse ano, no mês de janeiro, no oftalmologista para pedir um óculos para leitura, para ler melhor a Bíblia, porque as letras vão ficando mais pequenininhas quando a gente vai crescendo, né? Não envelhecendo, a gente vai crescendo. Em espanhol é assim. Em espanhol não tem filho mais novo, é filho menor e hijo maior. Tá? Não tem filho mais velho e filho mais novo. Então a gente vai crescendo. É menor ou maior. E o médico, ele disse para mim, botou as letras lá distante, eu comecei a ler todas, até as mais pequenininhas, as menorzinhas, e ele perguntou quantos anos eu tenho. Eu disse para ele, estou com 57, vou fazer 58 esse ano. E ele falou, tu não tem astigmatismo? Eu falei, posso te contar uma história? Ele, é da ciência, né? Eu sei que ele não vai acreditar. Eu disse, eu tinha astigmatismo. Como assim tem astigmatismo? Ninguém se cura de astigmatismo. Deu assim, pois eu usei óculos durante 20 anos, dos 18 aos 38, aos 42 eu vi que já não precisava usar, joguei ele fora, e ele assim, cara, tu não tem nada de astigmatismo, um pouquinho ali no olho direito, um 0,10, 0,15, mas coisa boba, não é nem considerável. Ele assim, o que tu fez? Eu assim, Deus, na natureza ele deixou os desenhos dos nossos órgãos, e a cenoura tem o desenho da nossa íris. Como a cenoura, doutor? Com certeza, dentro de pouco tempo, o senhor não vai estar usando óculos também. Aí ele começou a rir, ele assim, olha, é incrível, o teu caso é incrível. Deu assim, não, mas não é só o meu não, já vi várias outras pessoas também que foram curadas, já não usam mais óculos. E aí eu falei para ele, você já viu coelho usar óculos? Bom, aqui era, quando os meninos eram pequenos, o Murilo é o mais velho, esse é o maior, e o Brian é o mais novo, ele menor, que está sentadinho ali. Nós, inclusive, outro dia falamos de reproduzir essa foto agora, sentar o Brian na cadeirinha do carrinho do supermercado. E ele vai, ele é atrevido.
E nessa época eu usava óculos, hein? Ali eu usava óculos normal, diariamente, desde a hora que levantava até a hora que ia dormir. Essa é a nossa família hoje. Paulo já sem óculos. A menina do meio é a Lívia, nossa sobrinha da minha esposa. Murilo, que já está casado, mora aqui no Brasil, na cidade de Laguna. O Brian está casado também, 26 anos, mora em Portugal. E a minha esposa, Giovana. No princípio, depois que Deus criou os céus e a terra, Deus deu um alimento para o ser humano. Depois de haver criado a máquina humana, Ele deu o alimento e disse: Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, toda árvore em que há fruta e árvore que dá semente será vosso mantimento. Naquela época o alimento do ser humano era totalmente cru, 100% cru. Deus não deu uma cozinha para Adão e Eva, Deus não deu panelas, Deus não deu talheres e nem queria escravizar a mulher na cozinha. Simplesmente eram ir, colher e comer. Essa era a ação, a única ação que eles tinham ter durante o processo da refeição. Ir, colher e comer. Não teria que plantar, não teria que semear, não teria que esperar. Hoje nós temos que provar paciência no campo, temos que esperar, lutar com a geada, lutar com o frio, lutar com a neve, como a gente na Argentina, como na Groenlândia, no Alasca, lugares que quase não tem verduras, quase não tem frutas, lugares, os dois extremos, tanto o sul da Argentina como o sul o norte da América, lutamos contra a neve, lutamos contra o gelo, contra o frio. Não temos mamão, não temos manga, não temos goiaba, não temos frutas tropicais, porque o frio não deixa crescer essas frutas. E quando chega uma manga lá, você tem que primeiro pensar: compro uma manga ou compro 4 quilos de banana? Dou um gostinho de comer uma manga ainda ruim, verde, aguada, ou compro 4 quilos de banana? Me dou um gostinho de comer uma goiaba, que é importada, caríssima, que quando me dizem o preço da goiaba, eu levanto a mão e digo: tudo bem, tudo bem? Claro, é um assalto, né? À luz do dia. Então o alimento deles era rico, era maravilhoso, era frutas exóticas. Sabe o que é você ir numa árvore e colher um fruto no mês de agosto? E daí você esquece, e no mês de setembro você vai e já não tem mais aquele fruto, agora é outro. E cada mês que você vai é um fruto diferente, um gosto diferente, um aroma diferente, um sabor diferente. É maravilhoso. Essa árvore estava no Jardim do Éden, e vai estar na terra onde você anela voltar. Vai estar lá, e nós vamos provar dessa árvore, que dá 12 frutos no ano. Cada mês um fruto diferente. Gente, é maravilhoso. Só em pensar nisso, eu digo: Senhor, eu quero ser teu amigo sim. Eu quero caminhar contigo sim. Porque eu não posso perder essa chance. Eu não posso, não tem nada nesse mundo que seja mais agradável do que pensar em caminhar com Jesus nas ruas da santa cidade. Nada pode ser mais seguro para você. Nesse mundo não pode existir coisas que nos afastem desse pensamento, de um dia poder estar com Jesus, de um dia poder caminhar lado a lado com Ele e poder dizer: antes eu só sentia, Senhor, antes eu só te escutava, antes eu só sentia a Tua voz na minha mente, agora meus olhos te veem. E poder desfrutar desse céu maravilhoso, dessas maravilhosas promessas, e poder ver tudo que Ele tem preparado para nós, que olho nunca viu. Os melhores pintores nunca pintaram o quadro tão lindo que os nossos olhos vão desfrutar. Adão viu tudo isso. Por isso que no livro Patriarcas e Profetas diz que Adão, ele todos os dias, ele ia até na porta do Éden,
ele levantava um altar. Ele levou a Caim, ele levou a Abel, ele levou a Sete, ele levou a Cainã, ele levou a Enós, ele levou a Mahalael, ele levou a Jared, ele levou a Matusalém, ele levou 8 gerações, ou melhor, 9 gerações. Ele só não levou a geração de Noé, ele levou, porque Lameque, quando Adão morreu, Lameque tinha 5 anos de idade, talvez conheceu a Lameque também, o pai de Noé. E ele dizia: queridos, esforcem, sejam fortes, sejam valentes, porque um dia nós voltaremos a esse lugar. Um dia nós voltaremos a caminhar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que para isso, nós temos que passar por um teste. Alguns, o teste vai ser mais curto, outros, o teste vai ser mais longo. Alguns, Deus vai dar longanimidade para poder fazer com que eles não se percam. Alguns, Deus vai ter que levar mais cedo antes do que se percam. Todos teremos testes diferentes, mas todos vamos passar pela prova. Qual é a tua prova? Qual está sendo a tua prova hoje? Talvez a alimentação? Talvez a intemperança? Talvez o orgulho? A vaidade? Todos temos provas diferentes, viu? Nesse momento, de certo, está passando um monte de pensamento pela tua cabeça. Uau, eu tenho tantas provas. Está tão difícil para mim. Talvez você está pensando, para mim está tão fácil, está tão legal. Estou caminhando com Jesus, todos os dias me acordo cedo, dedico e separo o dízimo do tempo para Deus, dedico ali umas 2h30, converso com Jesus, falo com o Espírito Santo, sou impactado durante o dia, Ele sempre fala comigo, me orienta no que tem que fazer. Naquela época, era tudo mais fácil. Adão ainda não sentia dores, Eva ainda não tinha mal-estar, não sabia o que era uma cólica, não sabia o que era uma dor de um mioma, uma dor de uma fibromialgia, e o alimento deles era saudável. Era só ir, colher e comer. Tomar água direto do rio, nadar, no mesmo lugar que nada pode tomar água, porque era tudo saudável, potável, cheio de oxigênio. E por ter tanto oxigênio, é que a doença não se manifestava. A água tinha mais oxigênio, o ar tinha mais oxigênio. Dr. Rodrigo da Silva descobriu numa bolha de âmbar, é uma pedra, âmbar é uma pedra, e nessas pedras tem muitas bolhas. E eles tiraram o ar que estava nessa bolha, e tinha mais oxigênio do que o nosso ar hoje. E essa pedra tinha mais de 4.000 anos. Ele tem 10 vídeos sobre arqueologia e o criacionismo, muito bom. Eu recebi esses vídeos e estou estudando eles, e desses vídeos eu tirei muito material para esse programa. Longevos, sem doença. A alimentação deles era totalmente crua, já falei, com cereais, frutas e oleaginosas, nada mais. Ainda não tinha entrado as verduras, ainda não tinha entrado as ervas medicinais, ainda não tinha entrado as frutas que dão em plantas, só tinha frutas que dão em árvores. E depois, com a entrada do pecado, aí foi entrando outras coisas. Mas mesmo assim, com a entrada do pecado, com o consumo das verduras, a inteligência que Deus foi dando para descobrir as ervas medicinais para poder tratar as doenças, os homens ainda foram longevos, e todos morreram dentro do dia de Deus. Certamente tu eres homem, o dia que comeres do fruto morrerás. Teve 2 mortes, a morte espiritual, porque o dia que eles comeram do fruto, eles se separaram de Deus, houve a morte espiritual. Deus deixou de frequentar o paraíso, já não vinha mais às 3 da tarde, horário do sacrifício vespertino, caminhar, se encontrar com seu filho. Todos os dias, ao ar da tarde, diz, ao ar da tarde,
é justamente naquele horário entre o calor do meio-dia e o pôr do sol. Na metade dessa tarde, a metade da tarde, era às 3 da tarde, o horário do sacrifício vespertino, que seria futuramente. O horário que Jesus morreu na cruz, esse mesmo horário, diz o livro Patriarcas e Profetas, que Jesus ele vinha todos os dias conversar com Adão. E aí, Adão, como é que está? Oh, meu Senhor, hoje eu já coloquei o nome nos animais. Eu vou trazer mais para ti, quer ver? Ó, venho, ei, tudo para cá. Os animais vinham todos. Vai, Adão, pode colocar o nome. Esse aqui, que tal cavalo? Ah, é legal, gostei. Jesus deixava Adão colocar o nome. Ó, te dou 2 opções, pode ser gato ou lato, o que tu gosta? Gato, melhor gato. Tá, então vai ser gato. Eu estou pensando, hein? Você tem todo o direito de pensar. Isso se chama meditação. Eu posso ler um texto da Bíblia, fechar os olhos e entrar no personagem. Eu agora sou Paulo, eu sou Adão. Isso é meditação. Então não é meditação transcendental dos hindus. Essa é a meditação que Ellen White diz que a gente deve fazer. Entrar na camisa do personagem, viver o personagem. Sabe o que vai acontecer com você quando você faz isso? Você vai ter um encontro pessoal com Jesus. Se eu entro na história de Maria Madalena e fecho os olhos, trato de viver eu, Maria Madalena, eu vou ter um encontro pessoal com Jesus. Eu serei Maria Madalena. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A pessoa que faz isso de manhã cedo, durante o dia, em algum momento o Espírito Santo vai conversar com ela. Sabe por quê? Porque a nossa mente fica sensível à voz do Espírito quando a gente faz essas meditações bíblicas. Por isso que a própria Bíblia diz, Salmos capítulo 1, versículo de 1 a 3, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Isaac sai, antes de receber a Rebeca, ele sai, diz assim, ó, Isaac saiu ao campo a meditar. O que Isaac foi fazer? Meditação transcendental? Não. Isaac foi conversar com Jesus. Isso é verdadeira meditação. Conversar com Jesus, ter um encontro pessoal com Jesus. Senhor, o servo do meu pai está trazendo a minha esposa, como que ela será? Senhor, me prepara para ser carinhoso com ela, respeituoso. E vem Rebeca no camelo. Vem Rebeca no camelo. Eu gosto desse texto bíblico. E Rebeca desceu do camelo. Uau! É tão simples, tão bobo e ninguém presta atenção. Rebeca desceu do camelo. Gente, quem representa Isaac? Não sabe? Jesus. Quem representa Rebeca? A igreja. O que a igreja faz quando está cômoda num lugarzinho? Para ir a Cristo? Tem que mudar. Se converter, ela tem que sair do lugar cômodo de cima do camelo, descer, tapar a sua cara e ir ao encontro do seu esposo. Humilhação se chama isso. A igreja tem que se humilhar diante do esposo. E o que é que o esposo faz? Oi, minha querida. E levou aonde? Aonde levou, diz o texto bíblico? Na tenda da sua mãe. E o que é que fez com ela? E a conheceu. O que Isaac fez? E a conheceu. Quem de vocês conhece a Jesus? Ai, ai, ai. Quem de vocês conhece a Jesus? Já fizeram alguma viagem com ele? Já passaram 2 horas conversando com ele? Já tiveram como Rebeca e Isaac em intimidade com ele? Não intimidade sexual. Intimidade é intimidade. Nós podemos fazer um teste de quanto conhecemos a Jesus. Só um teste. Porque se você não fez uma viagem com Jesus, a sós com Jesus, você, o carro, e dizer, Senhor, vamos fazer uma viagem. Quero fazer uma viagem com o Senhor. Eu quero passar um tempo conversando com o Senhor. Daqui de Laguna a Buenos Aires são 1.600 quilômetros. Ou melhor, daqui de Buenos Aires até Laguna são 1.600 quilômetros. Eu quero passar 1.600 quilômetros conversando com o Senhor. Vamos embora? Bora. Ou daqui a Salvador são 300 quilômetros. Eu quero ir sozinho. Daqui a Salvador conversando com o Senhor. Vamos embora?
Só que a conversa vai ser diferente, Senhor. Vai ser um papo reto. Não é essa conversinha de 2, 3 minutos de pedir e agradecer. Porque com os meus amigos eu não faço isso. Eu não passo só pedindo e agradecendo. Imagina, eu vou na casa do amigo, peço, vou e agradeço, peço e agradeço. Chega um momento que o amigo diz, cara, não vem mais aqui em casa, eu só vim para pedir, cara. Coisa chata. Só vem para pedir. Pede a roupa, pede sapato, pede chuteira, pede isso, pede aquilo, pede dinheiro. Cara, isso é insuportável. Quando eu cheguei na Argentina, tem um peruano que não trabalhava. Ele só pedia. Quando tocava a campainha de casa, os meninos diziam, chegou o Manuel. Só ia pedir. Pedia dinheiro, pedia comida, pedia dinheiro, pedia comida. Chegou um momento em que nós não suportava mais ver o Manuel. E não era só com nós, com toda a igreja ele fazia isso. Ele tinha um livrinho com a lista de todos os irmãos que ele devia. Se torna uma pessoa boa? Não. Se torna uma pessoa desagradável. Eu digo, cara, o que eu estou fazendo com Jesus? Eu estou me tornando um cristão desagradável, um amigo desagradável. Eu só busco a Jesus para pedir e só o agradecer. E quando que eu vou ter uma amizade com ele? Será que Noé passava o tempo todo pedindo, e Jesus, Noé é um grande amigo meu. Davi só passava pedindo, e Davi é o meu amigo. E Jó só passava pedindo, e Jó é amigo, caminhou com Deus. Enoque caminhou 300 anos pedindo a Deus. Será que Enoque nunca conversou, nunca contou as coisas dele? Faça um teste. Escolhe um cantinho da sua casa, de madrugada, um jardim, qualquer lugar. Marca no seu celular. 20 minutos. Não olha para o celular. Coloca a despertar. Passa 20 minutos conversando com Jesus, mas faz um autoteste de amizade. Não pede nada e não agradece nada. Aí você vai medir o seu cristianismo. Porque o nosso Jesus, nós só podemos conhecer como conhecemos o Silvio Santos, da Bíblia. Só um Jesus da Bíblia. E não um Jesus prático. E Jesus precisa amigos práticos. Ele precisa trabalhar com você. Mas para ele trabalhar com você, para ele fazer você um grande guerreiro, um grande soldado, ele precisa ter momentos a sós com você. Querem fazer o teste? Estão dispostos? Faça. Não custa nada. Eu não vou nem te ver. Ninguém vai te ver. Se é de madrugada, é melhor quando o silêncio é total. Sai na rua, olha as estrelas e começa a conversar com ele. O segredo, já vou dizer, o segredo é abrir o coração. Só isso. O segredo é contar toda a sua vida. Começa se apresentando. Quem é você? Ah, Paulo, mas ele me conhece, ele sabe tudo de mim. Ele sabia também de Jacó. Pode ficar tranquilo, ele conhecia Jacó. Mas quando Jacó disse, se tu não me abençoares, eu não te largarei, o que é que Jesus perguntou para ele? O que é que Jesus perguntou? Gente, vamos! Qual é o teu nome? Por que ele perguntou? Se ele conhecia Jacó. Porque de trás de um nome se esconde um caráter, de trás de um nome se esconde uma história, de trás de um nome se esconde traumas, de trás de um nome se esconde depressão, ansiedade, doenças, família e um monte de coisa. Conte tudo isso a Jesus. E você não vai pedir nada e não vai agradecer nada. Agora fica mais fácil, porque agora você tem o segredo. Mas sem o segredo, a nossa vida é uma catástrofe. Nós chegamos a nos travar, não sai palavra da nossa boca e realmente não conhecemos a Jesus. É uma catástrofe. O cristianismo hoje virou brincadeira. Não sabemos quem é quem. Como eu falei ontem, vou a Jesus, começo, querido Jesus, eu quero falar contigo, blá, 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 em nome de Jesus, amém. Como é isso? Eu vou a Jesus e peço em nome de Jesus? Eu não sei com quem eu estou falando. Ele disse, quando quer pedir no meu nome, vai ao Pai. Vai ao Pai, pede ao Pai lá as coisas para Ele, pedicha lá, pede bastante coisa. Tu gosta de pedir chá? Então pede ao Pai, tudo o que tu quiser, no meu nome. Mas quando tu vem a mim, não vem em nome de ninguém, tu vem a mim, vem conversar. Vamos dialogar, vamos bater um papo. Imite a João. Imite a João.
Quando todos iam dormir, João disse: Senhor, eu quero conversar mais um pouquinho. Imite a Maria. Não passe como Marta trabalhando o dia inteiro. Imite a Maria, Senhor, vamos conversar aqui. Nos teus pés é lindo. A gente canta, aos teus pés, mas não faz. Cantamos muito, fala Senhor a minha alma. E quando Jesus fala, ai, uma coisa me disse. Uma coisa? Como assim? Ai, eu tive um pressentimento, eu tive a impressão. Ai, Jesus não foi? Cantamos, mas não acreditamos. E a nossa incredulidade, a nossa indiferença com Deus nos afasta de Deus. Então temos que ser mais crédulos e acreditar. Quando tu tens uma grande ideia, poder dizer: hoje Jesus me deu uma grande ideia. Porque tu não tem grandes ideias, Jesus te dá. Hoje eu tive a impressão do Espírito Santo de fazer isso. Olha, foi maravilhoso. Sabe por quê? Como somos incrédulos, pensamos que todos são incrédulos, e se eu chegar aqui na frente e dizer assim, ó, que hoje de manhã, às 6 da manhã, Jesus me acordou para conversar, você vai dizer assim, ó, ai, olha só, ele se crê que é mais do que nós. Não creio que é mais de ninguém, é que Jesus hoje às 6 da manhã me acordou para conversar, porque somos amigos, e Ele me conhece, e eu conheço Ele, eu caminho com Ele, e eu quero caminhar mais com Ele, eu quero aperfeiçoar mais ainda o meu caráter, porque precisamos, porque a Lei Mãe disse que cabe a cada homem e a cada mulher mudar os seus defeitos de caráter. Mas como que eu posso mudar? Se o tigre não pode mudar as suas manchas, eu também não posso mudar as minhas, mas Jesus pode. E quanto mais nos acercamos de Jesus, mais somos aperfeiçoados, temos mais a perfeição de caráter. Gente, sabe por que um roqueiro se veste com correntes e se pinta o rosto e se enche de tatuagem? Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque quem ele segue, os ídolos que ele segue se vestem assim. Eles imitam quem eles seguem. Quanto mais tu estiver perto de Jesus, quanto mais tu caminhar com Jesus, mais parecido com Ele tu vai estar. E vai chegar um momento que alguém vai dizer para ti: uau, eu conversei contigo hoje e eu senti a presença de Jesus. E tu vai te arrepiar todo. Eu digo: uau, está dando certo. Quando alguém chega para ti, conversou contigo e disse: cara, hoje eu conversei contigo assim, é como se estivesse falando com Jesus. Vai dar um arrepiar, sentir que o Espírito Santo está assim, ó, viu? Viu que deu certo? Não para teu orgulho, hein? Não para teu orgulho, mas para a tua satisfação de saber que está dando certo. Está funcionando. Então essa coisa que Paulo falou aí não é besteira não, dá certo. Então quanto mais eu vou buscando a Ele, quanto mais eu vou passando horas com Ele, mais eu vou sendo parecido com Ele. E assim aconteceu com Adão, com Noé, com Matusalém. Todos eles, essas 10 famílias, eles caminharam com Jesus, eles pareciam a Jesus, mesmo em pecado, gente. Aqui nós estamos falando de perfeccionismo, aqui não estamos falando da vida de Adão lá no Éden, aqui nós estamos falando de homens como nós, sujeitos como nós, homens pecadores como nós, com tendências pecaminosas, com uma natureza pecaminosa que só Jesus vai arrancar na segunda vinda. É a única coisa que Jesus vai fazer, porque o nosso caráter na segunda vida tem que estar como? Perfeito. E essa palavra perfeita em hebraico quer dizer maduro. Não quer dizer sem pecado, maduro. Como que o macaquinho vem aqui no cacho e olha a banana? Não está pronta. Não está pronta. E vem outro dia e olha, quase. Som, ei. Então sou eu mesmo. É a alegria do macaquinho. E aí o macaquinho está esfregando aqui, eu toquei o microfone seguro. E aí ele fica olhando. Quando a banana está madura, o que é que ele faz? Aí ele come.
É só ser humano que caiu no papo aí de biomassa de banana verde. Não tem nada de nutrientes. Nem o macaco quer banana verde, mas ser humano quer. Porque alguém falou, aí outro cai atrás no papo. Todo mundo cai no papo. Ah, porque me disseram que é boa. Que nutriente tem? Se não tem nada de vitamina B1, B2, B6, não tem nada ainda. Que nutriente tem? Mas alguém que quer vender e ganhar dinheiro, então tira ela do cacho antes que ela madura, inventa uma porcaria lá e todo mundo cai no papo e compra. Mas o macaco não come. E o macaco é menos inteligente do que nós. Nenhum animal come fruta verde. Todos os passarinhos comem a frutinha madura. Mas é só nós que inventamos essa história aí. Adão foi criado 4 metros de altura. Ellen White disse que era um pouco mais do dobro da altura do ser humano hoje. E foi criado com 20 vezes mais força que a raça humana atual. Ellen White disse que se Adão não tivesse sido criado com 20 vezes mais força que a raça humana atual, a nossa raça humana já não existiria mais. Hoje nós temos somente uma das 20 forças de Adão. Uma. Estamos quase a ponto de perecer com força. Eu vou para a academia e até hoje eu não consegui ainda levantar mais de 50 quilos no supino. Porque, por causa do meu corpo, eu não consigo. Não tenho força suficiente para botar 25 quilos de cada lado. Eu boto 20 mais 10 da barra, são 50. Com muito esforço, estou nos 50. Só que Adão era 20 vezes mais. Adão levantava 1 tonelada no supino. Imagina, 500 quilos do lado, 500 quilos do outro. Pegava o meu carro, levantava o meu carro, colocava. Onde é que tu quer que eu coloque aqui? Sai daí, ô fraco. Frango. Adão sim, podia ser qualquer um de nós, franguinhos. Aí qualquer um de nós, o mais robusto aqui, o mais forte aqui, Adão diria, franguinho. E então Deus se cansou do ser humano, longevo, apartado de Deus, direcionado ao mal, e Deus disse para Noé, Deus escolheu a Noé, depois de 1656 anos desde a criação, Deus decidiu acabar com tudo. E disse para Noé, mandarei um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há, espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra morrerá. E Deus disse algo que me chama a atenção, está aqui bem embaixo, acho que não dá para ver bem. Onde é que está? Ah não, está ali em cima. Está na parte de cima ali, ó. Opa. Arruma aí que eu mudei aqui. Aí está. Ali em cima. E os seus dias será de 120 anos. A igreja aplica pelo o período de quando Deus falou com Noé até o dia que veio o dilúvio. Como diz o meu filho Murilo, é uma coisa meio rebuscada. Por quê? Porque Adão tinha 500 anos e o dilúvio deu com 600 anos. E só faltariam 20 aí que a gente ficou ali pelo meio. Então a gente dá uma desenhadinha ali que aquele 120 foi desde que Deus falou até quando veio o dilúvio. Não dá bem certo, mas deu mais certo nas idades. Que é uma coisa que a gente foi estudando, a doutora Márcia Vidotto também fala, o Fernando Lucas também fala, porque quando a gente começa a estudar história da redenção, quando começamos a estudar toda a vida do planeta em si, junto com a saúde, nós vamos descobrindo certas coisas. E isso foi maravilhoso, que durante todo o sermão vocês vão ver que eu vou falar muitas vezes sobre esse número. E dito por ciência, National Geographic, por exemplo, eles apontam que a idade do ser humano hoje, nas zonas azuis do planeta, que é as zonas de povo longevo, a idade média é de 120 anos. Isso me surpreende muito, porque isso é bíblico. Deus disse, porém os seus dias, né, da humanidade, está falando, ó. Então disse Deus, não contenderá o meu espírito para com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias, está falando do homem, serão de 120 anos. Então, Noé tinha 500, o dilúvio foi nos 600 anos de Noé, havia passado 100. Só que, depois do dilúvio, Deus aprovou a carne. Ellen White também disse que era só para aquela época, só para aquele período, está no livro Conselho sobre o Regime Alimentar.
E eu tenho essas 3 pontinhos. Por quê? Se Deus sabia que carne é um cadáver, e cadáver mata o ser humano, o cadáver destrói o ser humano, o cadáver produz câncer no ser humano, o cadáver produz artrite, artrose, reumatismo, gota, joanete, cânceres e um monte de doença, por que que Deus permitiu um alimento que ia destruir o ser humano? Por quê? Justamente Deus queria fazer isso. Deus queria diminuir a vida do ser humano. E já vamos ver que tem uma misericórdia muito grande nisso. Certo? Olha só. Primeiro ponto. Deu carne porque não havia vegetais. E principalmente as leguminosas e as oleaginosas. Estava tudo destruído. Pense bem. Tudo destruído. Eles tinham vegetais na arca. Mas as nozes, castanhas, amêndoas, levariam de 15 a 20 anos para dar um fruto. Porque não havia nada enxertado naquela época. As leguminosas pode levar de 6 a 7 meses para dar os feijões, soja, ia demorar muito tempo. A família sem proteína demacraria e Deus perderia todo o povo que iniciaria outra vez a procriação. Então Deus deu carne. Só que já vou dizer que tipo de carne foi essa. Outra coisa, então não tinha árvore e Deus queria cumprir um propósito. E os seus dias serão de 120 anos. Então Deus queria um propósito. A única forma de cumprir esse propósito era com a carne, que a gente já vai ver na Bíblia que realmente Deus cumpriu. Só que, porém, depois que Deus fala com Noé, depois do dilúvio, ele diz: tudo quanto se move e vive será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A erva verde foi dada no princípio. E eles comiam erva verde até o dilúvio. Durante 1656 anos, somando todas as idades dos patriarcas, dá 1656 anos até o dilúvio. Até ali, todos comeram da erva verde. Todos comiam frutas, todos comiam cereais, todos comiam oleaginosas, todos comiam vegetais. Até ali. Ali recém foi aprovado. Gente, existe uma bagunça bíblica no Brasil, que é Gênesis 1, versículo 30. Principalmente o povo evangélico pentecostal. Mas também fiquei muito triste de saber que alguns adventistas também pensam isso. Eu digo, não pode ser, um adventista não pode pensar que Gênesis 1:30 Deus está dando carne. A pessoa tem que ler, em primeiro lugar, sabendo português. Em primeiro lugar. A minha está em espanhol, uma Bíblia em português, por favor. A Bíblia em português, Gênesis 1:30, porque temos que desvendar esse mistério. Pastor, pode me ajudar aí? Um microfone aí? Pode ser? Vamos desvendar esse mistério para quê? Para que vocês, a partir de agora, quando alguém fale, quando vocês escutem falar por aí, Gênesis 1:30, Deus está dando carne, em primeiro lugar, antes de ler o versículo, você tem que pensar assim, ó, meu irmão, presta atenção, nós estamos no Éden, em primeiro lugar, vamos discordando por aí, nós estamos no Éden não há morte, meu irmão, você não pode nunca pensar, um cristão dotado de razão, nunca poderá pensar que Deus está dando carne no Éden, por favor, em primeiro lugar. Agora vamos aprender português, pastor. E a todos os animais da Olha terra. Olha só, e a todos os animais, não é? E todos os animais, se eu digo e todos os animais, eu estou dando animal para Adão, ó. E a todos os animais da terra. E a todas as aves dos céus. E a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será por mantimento. Lhes será, não é? E todos os animais, e todos os répteis, e todos os animais que se arrastam serão para vosso mantimento. Não foi assim. O português diz, e a todos os animais, e a todos os répteis, e a todos que se arrastam, a erva verde lhe será para mantimento. Então, edifiquem esse versículo na sua mente, com a razão de que no Éden não haveria morte, e preguem essa mensagem para outras denominações, para que eles também aprendam e visualizem que Deus não deu morte no Éden. Só com essa partezinha aí eu já cresci no Evangelho. Só aí eu já cresci no Evangelho, porque agora eu já entendi o português e entendi a mensagem bíblica, ok? Agora, a partir daí, pela primeira vez, Deus liberou a carne, depois de 1656 anos.
É a primeira vez que Deus disse para um filho comer carne. E Ellen White disse no livro Patriarcas e Profetas que os antediluvianos rebeldes já estavam comendo carne sem a permissão de Deus. Eles já estavam comendo carne sem a permissão de Deus. Por isso que muitos estavam afastados dos caminhos de Deus. E eram filhos dos patriarcas, netos, bisnetos que se foram. Eram deles mesmos. Não era gente de fora, não veio um extraterrestre no planeta. Já eram tudo ali filhos de Caim, filhos deles rebeldes. Vocês imaginam quantos filhos Adão e Eva teve? Passou pela cabeça? Eu estou lendo agora o livro de, acho que é 1 de Crônicas. Fala de um cara ali, um comunzinho ali, que durava naquela época 120, 130 anos. Teve 70 filhos. Agora, sem televisão, quantos filhos Adão e Eva tiveram? Sem pílulas, sem se cuidar, não podia nem jogar fora, nem tirar e botar fora, porque Deus castigava. Então, tinha que sim fazer filho. Só se naquele ano não fecundou, mas se não, quantos filhos você imagina que Eva teve? Uns 500? Mais ou menos? Ô, Eva, hein? Se esse cara teve 70, disse, Jair, acho que era, Jair teve 70 filhos que tinha 70 burros e andava nos 70 burros, algo assim era. Que um irmão dele foi lá e matou os 70 filhos. 70 filhos o cara teve. E já era, depois de Moisés, ninguém mais durava 130 anos. Adão teve muitos filhos, muitos. Então, Caim foi embora. Vamos tratar de falar, falo isso também nesse sermão, porque é muito interessante esses detalhes. Caim foi embora e viveu lá numa cova. Aí uma filha rebelde de Adão, com seus 300 anos, jovenzinha ainda, 300 anos, e foi lá, também se rebelou. Vou embora. Chegou lá, Adão já tinha uns 500, Caim tinha uns 500, e a filha de Adão também rebelde tinha uns 300, se uniram. Conheceu lá a filha rebelde de Adão, ou foi uma filha rebelde de Cainã, ou de Enós, e se conheceram. Então, teve muita gente rebelde que foram saindo das famílias, e foram se rebelando. E como eles viviam 800, 900 anos, eu tendo 500, conhecer uma menina de 300. Claro, o cara tinha 500, conhecia uma menina de 300, não é um papai-anjo, né? Não é? Mas temos 200 anos de diferença. Quantos anos tem? Eu fiz 299, para não dizer que tem 300. Tem 299. Eu tenho 500. Legal, vamos casar? Então era assim, ó. A nossa mente não pode captar isso hoje. A nossa mente é assim, ó, finita. Mas se a gente for analisar ou meditar sobre isso, gente, se abre um panorama incrível. Incrível. Porque não são dúvidas que a gente tem. Com quem se casou Caim, né? Mas é assim, eram muitos anos. Então, Caim pode ter ficado lá 200 anos sozinho, mas depois ele conheceu um monte de rebeldinha que saiu de casa, né? Talvez filha do tio dele, e foram casando, e assim foi. Agora tem um detalhe aqui, ó. Tem um detalhe aqui. A gente lê só o versículo 3 porque nos convém. Olha, Deus deu carne, que bom. Assim como a erva verde, agora te dou os animais para comer. Tudo que se move vive. A carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Pendura uma vaca, corta o pescoço dela. Quando tu vê que caiu a última gota de sangue, aí tu pode carnear ela. É assim? Carne kosher, ou kosher. Os judeus comem até hoje, porque eles são obedientes à mensagem de Deus. Não acreditaram em Jesus, mas são muito obedientes às leis de saúde. Se a tua carne não é kosher, estás em pecado. Como assim em pecado? Comer carne é pecado? Não. Deus nunca disse nem para Ellen White que comer carne é pecado. Mas o tipo de carne pode ser pecaminosa. E onde é que está escrito isso? Não, agora não passa.
Ah, está congelamento ali. Aí deu? Ah, está. Bem, então agora vamos analisar esse versículo. Estatuto perpétuo. O que é um estatuto? O que é um estatuto? Uma lei. O que é perpétuo? Para sempre. Estatuto perpétuo será por vossas gerações. Terminou alguma vez? A nossa não vale? Ou vale também? Vossas gerações. Em todas as vossas moradas, a tua casa, a minha, Brasil, Argentina, todas as casas. Gordura nenhuma, nem sangue comereis. E se eu como sangue, o que é que acontece? O que é pecado? Transgressão da lei, ou transgressão de um estatuto. Então, Deus, nesse versículo, que os judeus se agarram para dizer assim, ó, puxa vida, se é um estatuto perpétuo, é uma lei perpétua, então eu tenho que, e não tem fim, porque por vossas moradas, gerações, nenhuma gordura, nenhum sangue eu comerei, então eles têm que tirar toda a gordura da carne, tira toda a gordura, tira todo o sangue para comer a carne. O que é que Deus queria dar para Noé? O que é que Deus queria dar para o povo de Israel? O que era? Analise, quando eu pego uma carne, tiro a gordura e tiro o sangue, o que é que sobrou? Papelão, proteína, sobrou proteína. Tira a gordura, tira o sangue, sobrou a proteína. Olha só, o que é que faltou para o povo a família de Noé quando veio o dilúvio? Proteína. O que é que Deus estava dando? Proteína. E de quê? De ervas. Todos os animais puros, tu coloca 7 casais. O animal impuro coloca só um casal. O animal impuro come todo o lixo do planeta. Animal morto, o bagre, o tubarão, a baleia, come tudo que está morto no mar. Eles se arrastam, a gente diz que são vadios, eles não caçam, eles se arrastam e comem o que está morto. Os urubus, né, os animais de rapina, comem as carniças, tudo animal que estão morto. Então, são os carronheiros do planeta, são os lixeiros do planeta, eles limpam o planeta para Deus. Esse é só um casal, porque eu gosto deles também, eles são bonitinhos, eu gosto deles. Eles são meus ajudantes, eles limpam o planeta para mim, entendeu? Então eu gosto deles, Deus, né, está falando, né? Mas os outros tu coloca 7, e Noé não disse, por que, Senhor, 7? Que nós somos assim, né? Por que fazer isso? Por quê? Por quê? Parece um menino de 4 anos, tudo a gente quer saber o porquê. E Noé não, tá bom, Senhor, 7, vamos lá, 7 vaquinhas, 7 ovelhinhas, 7 cabritos, vamos. Depois Deus disse, assim como eu te dei a erva verde, agora te dou os animaizinhos para... Animais, Senhor? Como assim? Eu como cenoura e alface todo dia, como maçãzinha, pera, agora eu vou comer um cadáver? Animal é só para sacrifício, Senhor. Todo dia a gente faz sacrifício lá, que Noé ensinou a gente, que Adão ensinou a gente gente vai lá na porta do Éden, fizemos um altar, sacrificamos um animaizinho lá, ovelha, os animais puros para sacrifício. Eu pensei que os 7 casais era só para sacrifício. Noé, não tem comida, Noé. Não é suficiente a comida, até crescer a comida vocês vão perecer. Noé, presta atenção, velhinho, olha aqui, ó. Pega essa vaquinha aí, carneia ela, tira o sangue dela e come. Oi, Senhor, mas dá noite começar a coisa aí. É um cadáver, Senhor. Noé, vai comer esse cadáver. É por um período só, rapaz. Tá bom. 350 anos, Noé comeu carne e foi ainda longevo. Só que aqui estão os animais herbívoros, só os puros, mas eu quero chegar aqui. Mas Sem, que tinha 100 anos na época do dilúvio, ele passou 500 anos comendo carne. Já não foi longevo como Noé. Até ali, todos vinham longevo, 800, 900, só Enoque que durou 365, porque Deus levou, porque ele foi amiguinho de Jesus, caminhou muito tempo com Jesus, e Jesus disse, já cansei de vir aqui nesse planeta Terra, vamos comigo para o céu. Agora, todos foram longevos. A partir do momento que entrou a carne, e mesmo sem gordura, e mesmo sem sangue, não era normal. Eu gosto de uma citação que eu vou mostrar hoje à tarde, amanhã à tarde, onde Ellen White diz assim, comer carne não é sano e nem normal. Eu digo, puxa vida, Deus está dizendo para mim que comer carne não é normal. Claro, porque ela diz, Deus deu só para o dilúvio, e se fosse o melhor alimento, Ele teria dado na saída do Egito, Ele não deu, milhões de animais tinha o povo, e foi só para sacrifício.
Durante 40 anos, o povo ao redor do santuário só comia do maná. Deus deu o maná porque caía do céu, pão do céu. E ali tinha todas as propriedades nutricionais vegetarianas que nós precisamos, sem cadáver, porque do céu não cai cadáver. Não espere do céu carne. Do céu só cai vida. Isso é maravilhoso. Eu gosto dessas citações porque me enche de alegria de saber que Deus, Ele construiu uma história tão maravilhosa, tão perfeita, cheia de mistérios, mas esses mistérios, se a gente for lendo, eles vão se desvendando diante dos nossos olhos. Isso é maravilhoso. E aí então, eu comecei a observar que no capítulo 25 de Gênesis, a idade desses seres humanos começaram a baixar. E o único motivo aqui, não tinha doença, não tinha câncer, não tinha leucemia, não tinha problema de arteriosclerose, não tinha nada de infarto ainda, mesmo comendo carne, eles não tinham essas doenças. Todos morriam de velhos. E Deus até mostra biblicamente que Ele está feliz. Onde é que está a felicidade de Deus? Quando Ele diz assim, e morreu Abraão numa linda velhice. Eu digo, Senhor, mas como assim, Senhor? Por que linda velhice? Linda velhice foi de Noé? Linda velhice foi de Matusalém? Linda velhice foi de Adão? Mas como vai dizer que Abraão morreu numa linda velhice? Ele quer dizer que Abraão não teve uma doença como o rei Ezequias, que Abraão não teve uma doença como Naamã. Abraão morreu numa linda velhice, porque foi obediente a Deus dentro dos princípios que Deus deu a ele. Então, quando nós hoje também somos obedientes aos princípios que Deus nos deu, vamos morrer também como? Numa linda velhice. Quando eu vi a minha mãe no caixão aos 45 anos, eu disse, vai ser o meu final assim também? Eu não chegarei ao ano 2000? Eu pensava, eu vou morrer assim novo também? Eu não vou conhecer os meus netos? O que será da minha vida? Quando eu vi meu pai no caixão com 65 anos, eu digo, vai acontecer comigo assim também? Eu estou tendo um problema cardíaco igual ele? Quando eu vi a minha irmã falecer aos 54 anos, eu pensei, vai acontecer comigo assim também? Eu vou morrer assim novo também? E os meus tios morrendo, um com 48, outro com 49, outro com 52, e eu pensei, eu vou morrer assim também? Eu não vou chegar a essa idade, eu não vou ser velho, porque nenhum deles ficaram velho. E tem mais. Começou a cair mais. Aí deu uma subidinha Isaac, 180. Mas depois caiu Jacó. E sabe que de Jacó, Deus também fala que Jacó morreu numa linda velhice. E quando Jacó chegou no Egito, o faraó disse, olha, um homem cheio de anos, de idade, uma idade avançada. E Jacó chegou no Egito com 130 anos. 130 anos. E o faraó ficou alucinado. Disse, uau, um homem de cabelo branco, com idade avançada. E ele durou 17 anos no Egito. E aí Deus também disse para Jacó, e morreu Jacó numa linda velhice. 147 anos. Cada vez que Deus diz isso, é porque a pessoa não morreu de doença. Foi numa linda velhice. Ainda que não chegamos mais a 800 ou 900. José 110, e Moisés cumpre o número bíblico que Deus disse para Noé. Noé morreu com 120 anos. A idade avançou, e o segredo da longevidade são 12 princípios. Tudo que a gente conhece, água, ar, descanso, alimentação saudável. Também Ellen White na Ciência do Bom livro A Ciência do Bom Viver, ela fala desses 12 princípios, não como remédios naturais, porque a gente conhece, os outros remédios naturais, mas ela fala como princípios de saúde. Eu gosto mais dessa palavra, princípios de saúde, porque remédio só é para remediar, mas os princípios de saúde, eles curam de verdade. No reino animal, os longevos vivem muito mais tempo que os carnívoros. Os longevos, o camelo dura 50 anos, o elefante 70, a arara do Amazonas 80, a tartaruga de Galápagos 200 anos. Essa aí, por exemplo, o
cara que começou a escrever a idade dela, ela morreu com 200 anos aí. São totalmente vegetarianas. Morreu o homem, o filho e agora está o neto, marcando a idade dela. E os carnívoros duram muito pouquinho. Os cachorros são os que mais duram, de 15 a 20 anos. Alguns, mas o leão, o tigre, duram pouco tempo. Gente, no nosso planeta tem 5 lugares. Eu vou falar de 3, porque esses 3 foram marcados pela National Geographic em 2004. A National Geographic, ela determinou Blue Zones, as zonas azuis do nosso planeta, onde o índice de longevidade chega a 120 anos, como Deus marcou para Noé. Loma Linda é um deles, onde muita gente é longeva, e não é 1 em 1 milhão, como aquele que fumou e durou 100 anos, não é assim. É centenas de pessoas de idade avançada. Temos a Margaret, por exemplo, que no ano que foi feita essa reportagem, em 2004, a Margaret estava com 101 anos, a Margaret durou 116. Ela teve aos 40 anos câncer, conheceu a igreja adventista e Deus deu 76 anos para ela depois. A Margaret, no ano 2004, o repórter perguntou: o que é que você faz aos 101 anos? Ela disse: no ano passado eu renovei a carteira de motorista sem óculos. Ela está dirigindo o seu carro aos 101 anos. E ela disse: o que é que você faz? Eu cuido de velhinhos. Como assim velhinhos? São monstros esses? Quantos anos tem? 60, 70. Como assim? Como você quer? Eu sou uma velha jovem e eles são jovens velhos. Eles fazem cocô na fralda, eu tenho que trocar eles, eu tenho que lavar eles, eu tenho que dar comida na boca. Eu faço tudo sozinho, eu sou jovem. Dr. Larry Ribeiro diz: você escolhe o que você quer ser, um velho jovem ou um jovem velho. Deus quer dizer para você assim, ó, e morreu fulano numa linda velhice. Deus quer dizer isso para você. Tudo determina através da alimentação, o exercício físico, tudo determina através da água que você toma, o ar que você respira, a caminhada que você faz, mas tem que fazer. Nós fomos feitos para locomover, nós estamos cheios de dobradiça, mas podemos chegar no final do dia da nossa vida assim, ó. E tem uma manivela, vai, porque já não conseguimos abaixar e levantar. Nem pensar isso há 70 anos, abaixou e ficou. E Deus quer que você seja saudável, tenha uma linda velhice. Dr. Wells, aos 65 anos, repudiou, não quis saber da aposentadoria, rejeitou a aposentadoria. Por quê? Porque foi um dos melhores médicos, cirurgião cardiovascular do planeta. Aos 65 ele disse: a minha mão não treme, eu vou seguir fazendo cirurgia. E dar cirurgia, 5, 10, 15 cirurgias por dia. Trabalhou até o ano, a idade de 94 anos. Morreu o ano passado com 104. Longevo também. E assim várias pessoas. Em Okinawa, eles também determinaram, tudo estudo feito pela National Geographic. Não tem nada a ver com adventismo. Eles estudaram isso, eles foram em Loma Linda, eles foram em Okinawa e descobriram pessoas centenárias em Okinawa. E qual é a alimentação deles? 95% vegetariana. Alguns comem peixes, muito pouco, mas 95% do povo de Okinawa é vegetariano. Consomem comidas vegetarianas, base de frutas, vegetais, tofu, algas, miso e outros elementos feitos com soja. Onde todo mundo está aqui castigando a soja, porque alguns frigoríficos começaram a fazer marketing, propaganda em contra da soja. O Oriente faz mais de 12 mil anos que consome soja e não tem câncer de mama nem câncer de próstata. É tudo cheio de câncer de mama e câncer de próstata, e a soja não tem nada a ver com isso. Nós consumimos em casa há 30 anos soja, nunca tivemos problema, meus filhos cresceram, somos 6 famílias, com 2 filhos cada família, todos comemos soja, nunca tivemos problema com a homossexualidade. Tem até que prender eles em casa, porque só uns puleta. Agora vão casar, eu resolvi o problema. E esse é o melhor lugar do planeta. O Vale de Unza é o Éden na Terra hoje. O Vale de Unza é o lugar do planeta onde ainda a água é pura, potável 100%. O ar é puro, aonde o homem aos 90 anos ainda está tendo filho. E para fazer filho tem que brincar. E para brincar tem que estar ali nas 12 horas. Não pode estar nas 6. O ponteiro tem que estar firme.
Aos 105 eles trabalham normal, diz a National Geographic. E olha só o que diz a National Geographic. Qual é a média de vida deles? Qual é? O que é que Deus disse para Noé? Amém. Não é só eu que estou dizendo. Pesquise, vão no Google, coloca assim, Longevos National Geographic 2004. Leia a pesquisa, 10 páginas de pesquisa, e eles mesmos falando isso. Quando eu li isso aqui, eu digo assim, eu tenho que levar para o meu sermão, porque isso aqui é ciência, e ciência só para provar o que Deus já tinha dito que é verdadeiro. Não, nem precisaria disso, mas o povo precisa. O povo tem que ver a ciência para acreditar no que Deus disse. Olha, essas doenças do Vale de Unza não existem. Se não dá para ler, eu vou ler. Problemas cardiovasculares, hipertensão, gota, reumatismo, osteoporose, câncer e artrite não existem no Vale de Unza, porque ninguém come carne. Annette Larkins é uma das mulheres mais longevas do planeta que não está envelhecendo. As redes de televisão norte-americanas estão pesquisando a vida dela, porque ela já tem 76 anos e aparenta 40, não está envelhecendo. Por quê? Porque ela decidiu há 50 anos ser vegetariana e faz 25 anos come tudo cru, comida edênica. Tudo que Adão comia no Éden, a Annette Larkins está comendo. Gugu, falecido Gugu, fez entrevista com ela, você pode colocar Annette Larkins como está ali, entrevista com o Gugu, você vai ver quando ele entrevista ela. Homos, o marido dela envelheceu, e ela não. E ela tem 76 e ele tem 83. Ele disse que já não sai mais com ela porque pensam que é filha dele. Olha aí, 74 anos. E no Brasil também tivemos algumas transformações. Pessoas que foram rejuvenescendo. Doenças incuráveis sendo curadas com o alimento do Éden. Esclerose múltipla, temos 2 já, dos Estados Unidos se levantou da cadeira de roda depois de 10 anos na cadeira de roda. Olha só a pessoa transformada. Olha a cara dela quando estava doente e como ficou depois. O cabelo mudou. Outra doença incurável, artrite reumatoide. Tenho 4 já pacientes curados. E esse é o meu canal. Quem quiser seguir, vai lá, porque já são 243 pessoas que foram transformadas. Amém. E eu digo, se essas 243 foi só o leproso que voltou para agradecer, tem muito mais por aí. Deus te abençoe. Hoje à tarde vamos ver muito material. Vai ter produtos naturais. Trouxe várias coisas para mostrar. Os livros, revistas, assim que venham preparados. Que Deus te abençoe. Amém.